Esta é a segunda aula do curso Teologia Básica da Prime Teologia. Nossa aula hoje abordará a pessoa de Deus, ou seja, a teologia própria. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que este é um assunto amplo, por isso faremos uma divisão entre duas videoaulas distintas. O primeiro aspecto a ser destacado é o conhecimento de Deus. Deus deseja ser conhecido e para isso ele usou algo que nós chamamos na teologia de revelação. Esta revelação ela pode ser dividida em duas. Existe o que se chama de revelação geral ou revelação natural. O que isso significa? É a ideia de que Deus se revelou na criação, tudo que vemos à nossa volta, todos os seres criados, tudo aquilo que se apresentam diante dos nossos olhos. Mas essa revelação não é o suficiente para a salvação. Por outro lado, nós temos o que chamamos de revelação especial, ou seja, a teologia revelada. É aquilo que Deus explica de maneira clara nas Escrituras, por meio dos autores, por meio das passagens e das profecias e dos ensinamentos a respeito da sua pessoa, de quem ele é e aquilo que ele quer. Este sim é um pré-requisito para a salvação. Quando nós pensamos em um estabelecimento da revelação geral, nós lembramos que ela atinge a todas as pessoas. Ou seja, todos os seres humanos, todos aqueles que nasceram e estão no mundo, podem ter algum entendimento da pessoa de Deus a partir daquilo que ele conhece da vida. Deus vai usar meios universais para dar testemunho. A Bíblia fala claramente nos Salmos que a criação dá testemunho da obra de Deus. Isso não significa que a pessoa vai entender quem é Deus, mas ela pode entender que há um Deus. Vamos pensar sobre os meios da revelação geral. Pela criação, este é chamado argumento cosmológico, ou seja, todo efeito vem a partir de uma causa. Tudo que existe foi formado a partir de algo, ou necessariamente a partir da ação de alguém. Nós podemos entender também pela ordem do universo, chamado argumento teleológico, que indica que o universo tem um sentido, que o universo tem um propósito. É necessário que exista um criador e ele tenha criado as coisas numa determinada ordem. O que nós vemos ao nosso redor não é caótico, ele é harmonioso, ele tem uma maneira de cada coisa interagir e isso pressupõe uma ordem pensada. Nós também temos o argumento da criação do homem, ou o argumento antropológico. Fala a partir do entendimento do homem ser um ser moral, um ser intelectual e um ser religioso, ou seja, o homem é distinto do restante da criação porque ele tem esta percepção, podemos dizer, uma natureza religiosa. Se nós pensarmos que existem diferentes tipos de religião, isso pode ser um pouco confuso. Quer dizer que Deus está em todas as religiões? Não. Significa que o sentimento religioso aponta para Deus, mas por vezes o homem, por não entender esta revelação geral, ele transmite, ele leva para outros lugares ou para outras coisas aquilo que deveria ser dado somente a Deus. Por isso nós vemos pessoas que adoram a diferentes divindades, colocando a natureza como um todo, chamando-a de deusa. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E também a revelação a partir do seu próprio ser, o argumento ontológico, ou seja, este ser perfeito precisa existir para que tudo mais faça sentido. Se nós tirarmos Deus, toda a criação ela fica sem sentido, sem propósito. Por que nós vivemos? Por que nós estamos aqui? Por que fazemos o que fazemos? Se no final não há mais nada, se nós não viemos de Deus e não voltaremos para Ele, então nada faz sentido. Tudo é completamente inútil. Quando nós entendemos a revelação geral, é bom frisar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a glória de Deus está revelada, Salmo 19:1, que ele tem um poder para realizar tudo, que ele está acima, que ele é o ser supremo. A sua própria natureza divina, capítulo 1 de Romanos vai esmiuçar
bem esta questão, o seu controle sobre tudo que existe, a sua bondade, a sua inteligência e a sua própria existência. Isso nos remete a um outro tópico dentro do mesmo assunto. São chamados atributos ou as qualidades de Deus. Ou seja, teologia ela tem uma limitação, ela vai tentar explicar quem é Deus. Mas ela não conseguiria fazer isso de uma forma exaustiva, porque um Deus infinito não cabe nas nossas mentes finitas. Por isso nós entendemos que os atributos de Deus, e nós falamos aqui de Deus Pai, mas serve também para Deus Filho, Jesus e o Deus Espírito Santo, pode ser separado em categorias. Essas categorias são chamadas de atributos naturais e atributos morais. Ou seja, está falando aquilo que está na essência de Deus. Se nós falamos que Deus é santo ou falamos que Deus é justo, eu estou falando de um atributo moral, porque eu pressuponho uma moralidade envolvida. O que é certo e o que é errado. E quem determinou isso mesmo foi o próprio Deus. Eu também tenho atributos que são incomunicáveis, que fazem parte da essência de Deus e que nós não podemos entender. Mas nós temos atributos que são comunicáveis, aquilo que Deus é e que Ele consegue explicar, e nós vamos entender, ainda que de uma forma muitas vezes limitada, a partir da nossa própria existência, a partir da nossa própria experiência. Concluímos assim a nossa videoaula. Este é o curso de Teologia Básica do Prime Teologia.